presidente, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerado um dos melhores gestores do Brasil, foi mais uma vez vítima de notícia falsa, a famosa fake news. Eu fico me perguntando, é o que? É medo? É inveja daqueles que só visam o poder pelo poder? Possivelmente os números tão positivos do seu governo estejam incomodando muita gente. Como, por exemplo, o fato de ter gerado 740 mil novos empregos em Minas Gerais, mesmo com a pandemia no meio. Olha a eficiência, a excelência de gestão. Em uma longa entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, nesse final de semana, com 28 perguntas e várias páginas de texto, foi pensada, destacada, apenas a questão da formação do consórcio Sul-Sudeste, reunindo 7 governadores dessas duas regiões do Brasil. Completamente fora do contexto, foi feita uma insinuação de que esse movimento seria contra o Nordeste, o meu Nordeste, o nosso Nordeste. Na resposta a essa pergunta, Zema respondeu, literalmente, que tal consórcio visa promover a integração entre os 7 estados próximos geograficamente e aumentar o protagonismo político e econômico. Olha, meu querido amigo senador Messias, que está presidindo essa sessão, como nordestino, e converso muito com o governador Zema, estamos no mesmo partido, eu vejo o profundo respeito que ele tem pelo Nordeste. Até porque Minas Gerais tem regiões que são, é como se a gente tivesse no Nordeste as características, todas as características, inclusive uma dificuldade grande que se tem com relação à seca. Muitos desafios. O povo nordestino é um povo de superação, de Minas também, especialmente naquela região. Eu vejo o Nordeste e meus conterrâneos de fibra como uma força motriz do Brasil. Sinto tal reação dos governistas à fala do líder mineiro com a desproporcionalidade típica de um vitimismo com fins eleitorais. Quer dizer que uma frente para fortalecer o Nordeste pode. Tal do consórcio Nordeste todo mundo viu. Agora, uma frente para fortalecer outra região não pode? Vamos deixar de hipocrisia. Ora bolas, ser a favor de algo não significa ser contra ninguém. Neurolinguística pura. A fala de Romeu Zema foi clara como o sol e absolutamente respeitosa a todos. Basta ler a matéria. Basta ler a matéria. Tanto que o jornal O Estadão percebeu o equívoco. Foi uma grita geral no país, que a verdade se estabelece. Quem acabou saindo como vítima foi o governador Zema. E o Estadão mudou, retificou, reconheceu o erro e mudou a manchete, que criou toda essa celeuma. Olha, eu quero dizer que, voltando a esse caso, eu digo que eu sou do Nordeste. Veja o que aconteceu com o consórcio Nordeste. Será que é uma inveja de querer destruir um projeto
que não tem absolutamente nenhuma intenção de fortalecer, gerar economia de escala para outra região. Isso é saudável. Isso é saudável. Compartilhar experiências positivas faz parte. Agora, o governador da Paraíba, João Azevedo, que é o atual presidente do Consórcio Nordeste, que reúne os 9 governadores da região, publicou uma dura crítica à reportagem, dizendo que as intenções de Zema seriam separatistas. Depois de ler toda a entrevista, ressalto aqui o comentário feito por Eduardo Ribeiro, o líder servidor, presidente do Partido Novo, em resposta às insinuações maldosas. Abro aspas. Se não leram a matéria, são conclusões irresponsáveis. Mas se leram a matéria, então são conclusões desonestas. Falando, senhor presidente, do Consórcio Nordeste, perguntamos se ele tem alguma moral para fazer qualquer crítica a qualquer pessoa, a qualquer político, a qualquer outra frente. O Consórcio Nordeste tem moral para isso? Basta lembrar de um dos mais graves escândalos que teve vergonhosamente blindada sua investigação na CPI da Covid, da pandemia em 2021, que eu fui titular e participei em todas as sessões. Trata-se daquele famoso, que ficou conhecido, calote da maconha, protagonizado pelo Consórcio Nordeste, organização que tinha na época, olha a coincidência, como seu presidente, o governador da Bahia, Rui Costa, que é hoje o ministro da Casa Civil de um governo que apresentou um rombo de 45 B de bola e de índio, bilhões de reais apenas no primeiro semestre. Nesse calote foram desviados quase 49 milhões de reais do povo brasileiro, de todos nós, dos impostos que nós pagamos, que deveriam servir para comprar 300 respiradores, que foram superfaturados e que nenhum foi entregue ao povo nordestino. Olha a moral desse Consórcio Nordeste. Que, na verdade, aqui para nós, é um mini foro de São Paulo. Consórcio Nordeste é um mini foro de São Paulo. Ele tem na sua... contaminado completamente por ideologia e fisiologismo. Eu fui na sede do Consórcio Nordeste aqui. Um escândalo, a estrutura, para nada desse consórcio. Para nada. Ali é projeto de poder, puro e simples, alinhamento ideológico, que não traz nada para o nosso Nordeste. Apenas para que se eternizem no poder certos coronéis, certas oligarquias que nós temos lá, à custa da pobreza do povo raçudo, de um povo obstinado, trabalhador, que é o povo nordestino. Eu queria encerrar, senhor presidente, dizendo que nós, efetivamente, temos o que aconteceu nessa matéria é algo surreal, mas não é a primeira vez, não. Está incomodando porque o governador Romeu Zema tem o que mostrar de gestão. E tem muito para mostrar. Não apenas a questão dos 740 mil empregos que eu falei que foram geradas com a pandemia no meio. Mas ele não teve absolutamente nenhuma intenção, basta ler a matéria, de querer enfraquecer outra região do Brasil, o Nordeste, em detrimento do Sul e do Sudeste. Concluir, a partir disto,
concluir que a partir disto ele propôs enfraquecer, é fruto da imaginação dos ímpios que estão incomodados, porque os adversários ideológicos não suportam a gestão eficaz a partir de um político humilde que respeita o dinheiro do pagador do imposto, você, dinheiro dos pagadores de impostos, e entrega resultados a quem ele confiou. Isso é muito importante, porque ele pegou, aí é que está o grande detalhe, meu querido senador Eduardo Gomes, de Tocantins, que agora assume a presidência, senador Messias ao lado, que é de Roraima. Ele pegou um estado devastado. O Zema pegou um estado liquidado, terra arrasada pelo PT. É aí que está o grande problema, porque eles estão vendo que o Zema tem o que mostrar. Para concluir, senhor presidente, só essa informação, que eu acabei de passar, do escândalo daqueles respiradores que matou nordestinos. Perdemos vida por essa gestão fraudulenta, que ainda está sob investigação, mas que desviou aí quase 40 milhões de reais através do consórcio Nordeste. Só essa informação já é suficiente para perceber que podem existir bons consórcios de governadores, como também péssimos consórcios. Não meçam pela régua daqueles que estão fazendo o que estão hoje com o Nordeste por interesses políticos, apenas. Os estados do Nordeste têm enormes potenciais para o desenvolvimento de energias renováveis, como eólica, solar, etc. Hidrogênio verde está aí, também como uma porta promissora, especialmente para o meu Ceará. Além da pesca e agricultura, tem também forte vocação turística em função do clima agradável e nossas belíssimas praias, um sertão fantástico, fazenda, produção do agro, tudo temos no Nordeste. E tudo isso sustentado por um povo digno, trabalhador e principalmente resistente a todo tipo de crise. Mas, senhor presidente, é um povo que vem sofrendo. Eu tenho que dizer, porque são meus conterrâneos. Um povo que vem sofrendo há décadas pela sucessão de maus governos. Maus governos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os estados do Nordeste vêm, nos últimos anos, se destacando negativamente com os piores índices de violência do mundo. Mais grave ainda é o que foi apresentado no último relatório do Conselho Cidadão para a Segurança Pública, que anualmente apresenta os dados das 50 cidades mais violentas do planeta, que possui mais de 2 milhões de municípios. Natal, onde é que fica Natal? No Nordeste, foi a 28ª cidade mais violenta do mundo. E Fortaleza, a capital do Ceará, onde eu tive a honra, a bênção de nascer, é a 31ª mais violenta do planeta. Uma verdadeira catástrofe, sem precedentes, pela gestão, pela omissão do Estado governado por essa turma do consórcio Nordeste. Mas não é dinheiro. Alguns podem chegar, é dinheiro que está faltando. Não é dinheiro absolutamente que falta para esses estados. E eu vou dar dados. É capacidade de austeridade na gestão pública. Nunca se mandou tanto dinheiro do governo central, do governo do Brasil, para os estados, especialmente do Nordeste, durante a pandemia. A gente viu, calote da maconha é que diga, a gestão, hospitais de campanha, com escândalos, por cima de escândalos, lá na minha capital. É necessário lembrar que nos últimos 8 anos do governo Camilo, esse que está lá no Ministério da Educação, do PT, encerrado em 2022, no período de gestão dele, 8 anos, sabe o que ele fez? Ele gastou mais de 1 bilhão
B de bola e de índio, bilhão de reais do nosso dinheiro, do dinheiro sofrido, suado do povo cearense, só com propaganda e publicidade. Olha a inversão de valores, de prioridade. Isso é uma vergonha, uma indecência. Concluindo a questão do governador Zema, nem o governador mineiro e muito menos o Partido Novo jamais fizeram qualquer declaração crítica ao povo nordestino, nem muito menos separatista. Muito pelo contrário, há nesse país continental espaço e condições ideais para o progresso de todos os 26 estados, sem que seja necessário nenhum tipo de concorrência. Eu, particularmente, deixo bem claro a todos que sou contra todo e qualquer aceno a movimentos separatistas nessa nação, que agrega todas as raças e credos e convive bem, muito bem, com todas as culturas. Eu sempre gosto de falar, o Brasil é o maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, a maior nação evangélica, quase chegando em primeiro do mundo também. Todo mundo convive bem, religiões afrodescendentes, budistas, todo mundo convive bem, é uma nação só. Defendo a integridade territorial do Brasil e rechaço qualquer ideia no sentido contrário. Acredito também na missão do Brasil mundial. Nós vamos estar no topo do mundo, dentro de pouco tempo nós vamos ver isso. Nossos filhos, nossos netos, mesmo diante desse governo de devaneios, que destrói a nação com incoerências, com contradições, todos os dias, com extravagância do dinheiro público. Mas ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Com esse aprendizado, o Brasil, nós todos vamos aprender a votar melhor. Vamos aprender a votar melhor. O brasileiro cada dia gosta mais de política, já percebeu? Cobrando seus representantes. Eu sinto isso nas praças, nos mercados, nas feiras que eu ando, o brasileiro acompanhando, o senhor fez aquilo, o senhor fez isso. Bacana, sempre de forma ordeira, pacífica. É bem-vindo manifestação. Aliás, está na hora de mais manifestações, com tudo que a gente está vendo, de abusos do governo federal e da usurpação do Supremo Tribunal Federal de prerrogativas nossas, vilipendiando, humilhando, tentando humilhar essa casa revisora da República. Mas o Brasil, senhor presidente, vai ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu quero fazer um encerramento básico aqui, que o sucesso incomoda muita gente. Os nordestinos perceberam, senhor presidente, a intenção maldosa dos fomentadores da desunião e saíram em defesa do Zema. Eles não esperavam isso, com essa fake news soltada. Se o senhor puder me dar mais um minuto, eu concluo. Eles saíram, os nordestinos saíram em defesa do Zema. Basta você ver o que aconteceu nas redes, desde ontem pela manhã até agora. E o governador, esse grande homem, simples, humilde, mas que traz resultados para a população, saiu mais forte dessa celeuma toda, pois o feitiço se virou contra o feiticeiro, especialmente sobre a hipocrisia reinante na classe política desse país. A verdade sempre triunfa, porque Deus está no controle de tudo. Juntos nós somos mais fortes. E aí eu vou fechar com a frase de Bezerra de Menezes, um grande cearense, nordestino, mas que teve uma história de redenção no Brasil na libertação dos escravos. Ele dizia: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Doutor Bezerra de Menezes, muito obrigado, senhor. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.